Esta semana será decisiva para o cenário político e econômico do país. Na quarta, os deputados federais decidem se aceitam ou não a denúncia contra o presidente Michel Temer. É o que avalia um cientista político ouvido pelo Jornal do Meio-Dia. A reportagem é de Vivian Maia. A sessão está marcada para esta quarta-feira, às 9 horas da manhã. Mas o jogo em torno da sobrevivência política já começou. Deputados da situação querem barrar a denúncia contra Temer, que só pode ir adiante no STF com autorização da Câmara. Já a oposição tenta a difícil tarefa de angariar pelo menos 342 votos. Se impedir a investigação, como já conseguiu na Comissão de Constituição e Justiça, o presidente vai demonstrar apoio e força. Se perder, o que é pouco provável, pode ser afastado, como já aconteceu com a ex-presidente Dilma. Ele é acusado de corrupção passiva. Segundo este professor, a semana será decisiva para o cenário político e até econômico do país. Talvez a mais importante e recente, que pode acontecer na política brasileira. E também para o Brasil sair dessa expectativa, porque não caminha, não dá tranquilidade política, tranquilidade econômica para o país ser governável. Então, é necessário que haja uma definição. Muito difícil tirar o Temer do poder. Muito difícil Temer conseguir votos necessários para o início da sessão, que deve ser de 342 votos presentes. Então, há um impasse político que não há previsibilidade do futuro para essa decisão. É uma incógnita que paralisa não só politicamente o país, mas a economia, que é o mais importante para a nação. O fato é que se o futuro de Temer não estivesse nas mãos dos parlamentares e sim na boca do povo, seria bem diferente. A última pesquisa Ibope indica que o presidente tem apenas 7% de aprovação popular. Esse é o menor índice dos últimos 28 anos. Mais para ruim do que para bom. Eles têm tomado decisões muito prejudicando demais o povo, o cidadão, Como, viu? Nós estamos aqui com a senadora Lúcia Vânia para discutir conosco esse cenário político. Uma boa tarde, senadora. Boa tarde, é um prazer falar com vocês aqui. Boa tarde. Boa tarde. E com aqueles que nos acompanham. E conhecendo bem os parlamentares como a senhora conhece, essas denúncias serão aceitas na Câmara, na sua opinião? Eu acredito que o presidente será vitorioso na Câmara. Embora a situação seja extremamente complexa, grave, mas ele fez um trabalho no sentido de fazer com que os deputados não aceitassem a denúncia. Será uma vitória com sabor de uma derrota flagrorosa, porque as denúncias são muito graves. Sim, as denúncias são graves. Na minha opinião, a denúncia deveria ser aceita, porque nós vamos continuar convivendo com essa instabilidade, porque tem novas denúncias aí pelo caminho. Então, termina essa, vamos começar outra e o país sofre as consequências dessa situação. Denúncias que só não serão aceitas porque ele saiu comprando todos os deputados através de emendas. Eu acredito, como ele conhece bem o Congresso Nacional, tem um bom trânsito e sabe como lidar ali com os parlamentares, ele foi devagarinho conquistando os apoios e tem uma base de sustentação razoável e acredito que ele vai ser vitorioso nessa votação. O PSB da senhora senadora é contra ou a favor da denúncia? O PSB hoje está na Câmara extremamente dividido, Tem alguns parlamentares que são favoráveis, mas o partido fechou questão a favor da continuidade do processo. Nós somos, no Senado, o PSB é independente, não se coloca na base do governo, embora tenha um ministro de Minas e Energia, que foi convidado pessoalmente pelo presidente, ele não foi como indicação do partido,
mas o partido se mantém independente, grande parte dos parlamentares na Câmara. E em razão disso, inclusive, deve perder muitos quadros, né? Sim, ele deve perder, há uma dissidência enorme, porque o partido fechou questão em relação à reforma trabalhista, fechou questão também em relação à aprovação dessa denúncia. Agora, a senhora lembrou muito bem que essas denúncias podem até não serem aprovadas lá na Câmara, aceitas, mas outras tantas virão, e é lamentável um presidente que tem mais de 90% de desaprovação, né? Eu acho que o fato mais grave nessa situação toda que nós estamos vivendo é o fato de que a população brasileira não o reconhece como um administrador, como uma pessoa que possa conduzir os destinos do país. Isso é muito grave. Isso é muito ruim porque, na verdade, com esse percentual baixo, ele não consegue convencer a sociedade da necessidade das reformas. E por estar envolvido nas denúncias, ele perde as condições de exigir ou de pedir o sacrifício da população. E, portanto, a situação é muito, muito ruim, muito grave. Senadora, vamos falar de problemas, mas de outro problema, esse na esfera administrativa, que é a questão da duplicação e da concessão da BR-153 entre aqui Anápolis e Aliança, no Tocantins. A senhora tem lutado bastante lá no Senado para resolver essa situação. Em que pé ela está? Inclusive, ontem eu passei pela BR-153, está difícil de andar por lá, viu? Nós fizemos um trabalho grande durante esse mês passado. Conseguimos que a NTT reconhecesse a caducidade da empresa. Ou seja, acabou então aquele processo? Ela não tem condições de tocar a obra e ficava protelando essa situação. E a gente conseguiu derrubar a liminar. Hoje o processo de caducidade deve ser encaminhado ao presidente da República para que ele possa sancionar. E, uma vez sancionado esse decreto, o DENIT deverá entrar imediatamente na rodovia e fazer a sua recuperação. E acredito que até setembro a nova licitação deverá já ter sido feita para que novas empresas possam concorrer a essa concessão. Apesar desses problemas todos aí, a isenção fiscal foi aprovada pelo Senado, que é um ganho muito grande, não só para Goiás, mas para muitos estados que dependem, né, disso, dos incentivos fiscais. Ao lado desse trabalho, nós obtivemos um grande êxito também no projeto que é de minha autoria, que convalida os benefícios fiscais. Havia todo um temor no sentido de que o Supremo pudesse considerar ilegais esses incentivos, o que acarretaria um grande desarranjo para essas empresas que são beneficiárias. Com isso, a gente poderia perder os empregos e, num momento de crise como esse, seria muito ruim. Mas o projeto veio na hora certa. Nós estamos hoje com toda a possibilidade de considerar esses incentivos legais e prosseguir a nossa jornada de buscar gerar emprego e renda para o nosso pessoal. O país tem que andar, né, senadora? Tem que sair hoje dessa nós mais temos rápido 13 possível. milhões de desempregados que precisam ser olhados com muita atenção. Né? Ok, senadora Lúcia Vane, muito obrigada pela presença aqui no Jornal do Meio Dia. Uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigada aí pela oportunidade.